vamos conversar um pouquinho sobre essa história de longa data, mas de longa data mesmo. Porque a gente conta o nosso tempo dentro desse jeito de hoje contar, a partir do ano 1, a gente diz que estamos em 2024, não é? Mas essa história aí que vai ser cantada, e tem este grupo e outros em Osório e no litoral norte que contam essa história, começou bem antes do ano 1, dessa é nossa referência de calendário que temos hoje. Então essa longa história de pessoas que hoje estão representadas dentro dessa modernidade, dessa contemporaneidade hoje de cantorias, mundo afora, dentro do contexto geográfico, né, bem diferente de hoje, né, e que faziam as suas cantorias e que transmitiam esta vontade de encontrar a paz, de espalhar a paz na humanidade. Isso nós chamamos de uma cultura viva, de uma cultura popular, porque o ser humano sempre teve essa vontade de ser bom, de estar em paz, de não guerrear entre tribos, entre clãs, entre povos, só que ainda nem todo mundo aprendeu, né? Então nós vamos continuar cantando, nós vamos continuar levando através das cantorias populares que vieram pelas profecias muito antes da história da era cristã, que foram mensagens de busca de paz, porque havia essa promessa que na era cristã as pessoas aprenderiam a partir de um exemplo, né? Aprenderiam a viver bem. Pois é, mas para a gente não se delongar muito nessa história, vou apresentar aqui o mestre Cláudio, bastante conhecido quem é de Osório como o Gordo. Aceitam, né, esse contato afetivo assim. Então o Gordo, mestre Cláudio, que vai falar um pouquinho como é que vocês começaram aqui este grupo em Osório, e antes, né, tu como mestre, veio da onde esse aprendizado de ser mestre, de conduzir um grupo que canta todos os anos a mensagem da paz? Em primeiro lugar, boa noite, professora, boa noite aos presentes, e obrigado também pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco da tradição, de uma tradição tão importante, né, para a cultura da nossa cidade, para a cultura, enfim, do resto, vamos dizer assim, do mundo, né? Tem uma coisa muito presente, como a senhora falou, na vida de todos nós, né? Então, a gente começou a gostar e continuar caminhando nessa tradição, nessa linha. Receber o terno de rei na casa dos meus pais. Eu, menininho ainda, 13, 12, um pouquinho mais novo que o meu neto aí, a gente recebia os ternos de reis. Então aquilo para nós todo ano era uma gratidão, né? O terno de reis cantar na nossa casa. E aí a gente foi aprendendo, a gente foi gostando. E aí, por lá para frente, a gente foi cantando com outros grupos que tinha, né? Naquela época, tinha os grupos que visitavam só as casas, né? Dizer assim, né? Visitavam as famílias. E não tinha eventos nessa época. Então daí a gente foi acompanhando esses grupos para ir aprendendo. E no momento que a gente teve a oportunidade de formar um grupo, aí me colocaram como mestre. Eu tinha
17 para 18 anos. É uma responsabilidade muito grande, né? Qual é o papel do mestre? O que o mestre faz num grupo? Quem são os componentes? Porque pode ter pessoas aqui que talvez não acompanhem um grupo de terno. Quem são os integrantes de um grupo de terno? O que precisa ter para formar um grupo e qual é a responsabilidade do mestre? Bom, o terno do rei ele é composto por o mestre, o ajudante do mestre que canta com o mestre, que canta comigo, o contramestre que repete o verso, né? E o ajudante do contramestre. Aí tem o gaiteiro, né? O violino também faz parte do terno de reis, mas a gente hoje, em função de falta de pessoas até que tocam, né? Então, mas a base do instrumental é cavaco, violão e gaita. Então, o mestre, a função dele é ele tirar os versos numa linha sobre o nascimento de Jesus. Então, isso aí eu preciso de estudo. De perguntar para outros, mas que já pararam, que cantaram muito, pedir informação, tirar da Bíblia. Então, daí, da Bíblia, tu olha a Bíblia e tu fala sobre Jesus, e daí tu monta os versos. E tudo é direcionado ao nascimento. Desde quando os 3 vezes foram vistos para Jesus, lá em Belém, desde quando os 3 vezes cantaram para Jesus, na manjedoura. Então, a função do mestre é montar esses versos para cada lugar que ele se apresentar, eles contar uma história. E o interessante, quando eu comecei a pesquisar nessa área, movida por uma curiosidade, desde menina pequena, quando ajudava a mãe a arrumar o pinheirinho, a arrumar o presépio, onde tinha os personagens, né? Na época de gesso, hoje tem outros tipos de material, e a mãe dizia: deixa os reis um pouquinho para trás, porque é só depois que o Papai Noel vier, é só depois do Natal é que os reis vão chegar, só em janeiro. Então a gente já ouvia, desde pequeno, essas informações de como é essa história multimilenar que vem sendo contada da visita dos reis ao grande rei nasceu. E uma das coisas que me chamou a atenção, quando eu comecei a pesquisar, é como é que o mestre tira os versos. Porque eu conversava com um mestre, conversava com outro, conversava e tal, minhas andanças aí por esse interior de Osório, do litoral, bastante grande, muito curiosa, porque o pesquisador, né, desenvolve essa curiosidade em aprender, em saber. No caso, eu como escritora, para poder escrever um pouco a partir do que eles contam, né? Então, o que é esse tirar o verso? E aí a gente descobre pessoas como o mestre Cláudio e os demais mestres que nós convivemos por aí, são pessoas poéticas, são autores que conseguem, a partir das informações que vão buscando, fazer todo um jogo poético. Gostaria que vocês prestassem bem atenção depois durante a cantoria, de como montar na hora um conjunto de palavras que passe aquela informação que queira passar, que é a mensagem, né? E que dê rima, e que dê dentro do tipo de verso, não vamos entrar aqui em português, né, da versificação, que dê aquela oitava e que complete, que não fique faltando palavra naquela melodia. E por mais que a prática venha com esses anos todos, o que a gente percebe? E quando em cada festa que acontece, em cada apresentação, em cada família que é visitada, na hora, no momento, os versos vão sendo criados. Não tem verso pronto, não é decorado.
Não é que nem uma música, como nós estamos falando para os jovens agora, né? Que a gente ouve, decora aqueles versos e sai cantando junto. Nada é repetido. É montado no momento. Então a gente vê muitas palavras, claro, a história é a mesma, mas a organização das palavras, né, Mestre Cláudio, é conforme o momento e as pessoas que ali estão, né? É isso. A gente se baseia muito no dia, no evento, do que está acontecendo. Aí você vai tirar o verso. Como eles falam, a gente tem que ser repentista, né? Então, na maioria das vezes, o que eu vou cantar aqui hoje, eu não posso cantar aqui hoje o nascimento de Jesus, porque Jesus não nasceu, ele vai nascer no dia de Natal. Então, a gente vai ter que tirar versos, né, rimados e improvisados. Então isso acontece em várias ocasiões, em vários eventos, em vários nos festivais que a gente vai. A gente não pode cantar o mestre lá do grupo lá da Nosso Lado do Carmo, por exemplo, lá da Baixada, ele vai lá e canta os versos e eu vou lá e canto igual. Não, todo mestre tem os seus versos para colocar naquele festival, naquele momento que está ali. Então eu coloco um tipo de verso, o outro coloca outro tipo de verso, mas tudo é direcionado ao nascimento de Jesus. E tem muita gente que pergunta para a gente assim, ó, o que é o terno de reis? Porque muitas pessoas, Osório, eu sempre falo, Osório é o berço do terno de reis. A gente conseguiu resgatar, porque estava muito para baixo essa cultura aqui. Então a gente conseguiu. 2004, 2005 para retomar. A gente conseguiu resgatar. A gente fez um trabalho muito árduo, assim, um trabalho. Custamos muito para resgatar grupos, para resgatar essa tradição, para resgatar os eventos que a gente faz no dia 6 de janeiro. Então, assim, muita gente pergunta para a gente assim, o que é o terno de reis? O que significa o terno? O que é os 3 reis? Aí a gente tem que explicar. Aí é onde eles, vamos dizer, estão experimentando com sabedoria, né? Os 3 reis, a senhora, teve um livro, a gente conversou bastante sobre isso. Os 3 reis, quando foram visitar Jesus, eles foram no camelo. Eles foram montados no camelo. Chegaram lá em Belém, né? Era o Uber da época. Era o Uber da época, era o camelo. Chegaram lá quando depararam aquela criança, loira, como certo, e eles cantaram para Jesus. Acharam a criança muito bonita e cantaram. E aí José e Maria pegaram e deram o nome dos 3 reis. Que depois a gente vai cantar aqui, dizer o nome dos 3 reis, cantando e rimado. Se vocês prestarem atenção nos versos que a gente vai cantar, eu começo o verso e o meu verso termina rimado. Sempre direcionado ao público, o nome dos 3 reis, o nascimento, onde Jesus nasceu. São essas coisas que as pessoas perguntam para a gente que a gente tem que explicar. Estuda um pouquinho e tem que saber, porque eu sempre falo, quando a gente vai fazer uma apresentação, que bom que a professora pudesse em todas as apresentações junto com a gente, até nas casas, para chegar e explicar para as pessoas o que é o terno de reis. Porque muitas pessoas, elas não sabem o que é, elas têm curiosidade, quando ouvem, elas gostam demais e começam a convidar a gente, não, olha que vem tu vai na minha casa, gostei muito, é muito bonito, tal. Só que tem que saber do que a gente está cantando. É importante a gente se dar conta que essas cantorias de terno de reis, que aqui no litoral é comum fazer no período natalino, então usando um outro nome pelo estilo de música, seriam altos natalinos, né? dentro da dramaturgia, né? Então é um alto natalino em que é contada essa história. E essa história da visitação dos Reis Magos é a mais antiga lenda
da humanidade e a mais contada até hoje no mundo inteiro. Por que a gente fala lenda? Porque na época em que iniciou-se isso, não haviam registros escritos que tem hoje. Não havia como filmar. Não havia. Então, estes dados foram pegados um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de um outro povo e tal. E essa história foi sendo passada adiante e chegou aqui até nós através dos açorianos. Então não é uma história que nós aqui no Rio Grande do Sul e em outras partes do Brasil, o Brasil como um todo, né? Tem as folias de reis, são outras modalidades, mas que fazem essas cantorias de homenagem natalina. Para chegar aqui, para chegar nos outros países, tem alterações, tem modificações, porque depende onde se baseou, né, este contexto histórico. Chama-se de lenda, então, porque não é um fato, tipo uma reportagem que começa e termina. Foi um conglomerado de informações. E as mais antigas informações que começaram a chegar na nossa era foram encontradas, não fazem muitos anos, na Biblioteca do Vaticano. Porque quando historicamente, lá no ano de 400, começando com a era cristã, no 400 e pouco, 600, e depois com a imprensa em 1400 e tal, quando foi selecionado material para construir a Bíblia, para fazer a Bíblia, tiveram que ser reunidas informações. A Bíblia não foi feita quando Jesus estava aí, nos anos que ele viveu aí. Ele viveu o amor, ele nos deu esse exemplo. Na época, o que é que se fazia de escritas? Eram em pergaminhos, né? Um tipo de papel feito assim de vegetal, outros de couro de animais, onde ficavam registradas as cartas. Quem é religioso de várias, não é só a Igreja Católica, de várias religiões e que usa a Bíblia nos seus cultos religiosos, sabe que uma Bíblia é formada de epístolas. O que são epístolas? Epístolas são cartas, é um outro nome, uma outra palavra. Então a Bíblia é um conjunto de cartas que mais de 1000 anos depois foi publicado. Foi em 1400 que saiu a imprensa, né? Antes tinha uns pedaços guardados que foram registrados, algumas pessoas registravam a partir da vivência de Cristo e dos apóstolos. E essas cartas foram guardadas e não foram desperdiçadas. Mas quando o grupo de estudiosos religiosos foram sentar para ver o que ia e o que não ia entrar na Bíblia, eles deixaram esta visita dos reis fora. Então não tinha na Bíblia inicial, né, a contagem das visitas, mas o bom foi que eles não botaram fora, só não botaram no livro. Então se diz que essa lenda da história da visita dos magos, não eram reis de reinado político, tá? Essa foi achada, encontrada depois no que nós chamamos, dentro de ânforas de barro, nos manuscritos perdidos, e daí foi resgatado e daí sim foi incorporado dentro das igrejas cristãs e contada essa história. Então, por isso que quando a gente lê a história sobre os magos e tal, até aparece a palavra assim, é uma festa profano-religiosa. Não é profano, coisa de errado, não. É que não é ligada a nenhuma religião. E essa tradição também continuou, porque este grupo e outros grupos, eles não são grupos filiados a uma igreja, não. Nunca perguntaram para os componentes
de que credo religioso cada um tem, isso aí é a liberdade de cada pessoa, de cada cidadão, de ser católico, de ser evangélico e tal, evangélico Y, ou de ser isso e aquilo. Um grupo de ternos for convidado para cantar dentro de um meio religioso de descendência de matriz africana, canta também, né? É a mensagem de paz para a humanidade. As 3 pessoas chamadas de reis magos foram denominadas depois de reis, por quê? Porque na história é dito, né, que nasceu o rei da humanidade, Jesus, o rei de Nazaré. Então quem visitava um rei, até hoje, quando a gente vê na televisão, né, que um rei é empossado, os outros reis vão visitar, os presidentes e tal, né? Então, quem foi fazer a visita foi chamado de reis. E eles eram representantes, sim, de povos diferentes. Do povo africano, por isso que tem um reizinho negro, né? Do povo ocidental, por isso que tem um rei, né? De cor, entre os personagens, né? Mais com a pele clara, e um mais representando os orientais. Mas não tinha essa divisão na época, porque os caminhantes que saíram de suas clãs, quando foi anunciado pela estrelaria, e eles eram filósofos, né, amadores, eles eram observadores do firmamento, que já conheciam a história muito antes, pelas profecias, de que ia aparecer uma estrela, que ia guiar para um lugar quando o Cristo nascesse, quando o Cristo viesse nos ensinar a viver bem, a viver a nossa religiosidade popular. As religiões, instituições, isso é coisa moderna, que foi criada bem depois, né? Não tinha outra religião, né? Então nós recebemos esse exemplo de vivência religiosa popular e dos visitantes representantes de clãs, que daí eram 3 grupos de povos que os representantes foram visitar. Também historicamente, se a gente faz a pesquisa, esse jeito de dizer que os reis chegaram no dia 6 de janeiro é uma coisa moderna, quando a gente tem datas do calendário de hoje. Porque nem se tem o registro se o representante do povo tal chegou no mesmo dia, chegou na mesma época, depois que a gente configurou essa sociedade moderna, né? A nossa de hoje, que foi no dia 6 de janeiro, porque a gente criou datas para tudo, né? Até o próprio dia 25 de dezembro, como o nascimento, né, de Jesus, isso foi uma data criada depois, porque na época não tinha calendário. Um dia nasceu. Aí, de acordo com o sol, com a lua, com o cálculo e tal, bom, seria nessa época mais ou menos que teria nascido, e aí se fixou uma data. Mas tudo isso é posterior. E, gente, nós não sabemos como daqui a 100 anos os cantadores de terno vão contar essa história, porque pode ser que o jeito de registrar a história modifique, né? Então, o que se fez? A gente ouvir os cantos depois. Nós começamos, quando eu vim trabalhar aqui em Osório em 2003, que senti que aqui estava viva essa cultura e que eles são os representantes atuais dos reis, porque o que os reis fizeram, os reis magos? O que os magos, né, os sábios da época fizeram? Foram conhecer Jesus e foram contando adiante essa história da necessidade de viver em paz. É isso que eles fazem. Então hoje são os magos, os cantadores, que levam esta mensagem, como o mestre Cláudio falou antes, de casa em casa. Só que também em tempos modernos não dá para, numa cidade enorme, todas as pessoas receberem a visita. Aí teve que ser criados festivais. Aqui na região foi nos anos 60, né? Que foi criado os festivais de terno para reunir, para mais gente poder ouvir numa vez só.
né? E em outras partes do país também foram criados os festivais, porque não dava mais só para ir de família em família. Esta visitação de família em família continua, principalmente quem tem parente aí no interior sabe que as famílias ainda recebem, mas é bem concorrido, né? Porque eles são poucos e não dá para ir em todas as casas. Aí nós temos em Osório 3 datas, fala aí, os 3 eventos. A gente tem na Baixada, na Borrússia, e dia 6 de janeiro o encerramento do Natal, o Natal dos Bons Ventos de Osório, com o encerramento do Festival Terra de Reis ao Largo, né? Sempre vai fazer, acho que agora 12 anos que a gente está fazendo. Desde 2004 está lá. Saiu da igreja, era na praça da igreja primeiro. Depois da missa do Galo, que não era um evento dentro da missa. Hoje, os padres e outros pastores também convidam para eles se apresentarem dentro da igreja. Mas antes era fora da igreja, na praça, depois que o pessoal saia da missa. Tá? O Festival da Baixada, ele só existiu em função de uma homenagem que a gente fez para um grande mestre, que foi o 19º agora, que a gente fez. Então ele deve ter falecido 20 anos, então 20 anos. A gente criou fazer uma espécie de homenagem, de agradecimento, né? Reconhecimento, né? Não vou dizer que fosse um festival, porque daí não ia ser como a gente imaginou de fazer. Então a gente convidamos, foi onde a gente começou a resgatar o Grupo Nacional de Lourdes. Convidamos as pessoas que cantaram muitos anos Terra de Reis, pessoas que pararam. Então a gente, em função dessa homenagem, a gente convidou esses cantadores ali, daquela comunidade, pegamos o nosso grupo, que hoje aqui, eu acho que dessa época tinha só tem o Ciro, eu acho. Se não lembro, só tem o Ciro. E daí convidamos o Martim, nosso saudoso Martim Tressol, e fizemos essa homenagem com 3 grupos, dentro da igreja. E ali começou o Festival de Terra de Reis da Baixada. Porque era um agradecimento a partir de 1 ano de falecimento do pai do Damião. Isso mesmo. Ele faleceu depois de. Acho que nem foi 1 ano. Foi no Natal. Ele morreu dia 25, 24, né? E dia 6 ele já fez o primeiro evento lá. Depois ele passou aqui pro centro. Mas tudo começou por isso aí. Ele era um grande mestre. Eu tive um aprendizado com ele muito grande mesmo. Aprendi muita coisa com ele, muito conselho ele me deu, o caminho que eu tinha que tomar, as atitudes que eu tinha que tomar onde fosse cantar. Então a gente é muito grato por isso também, né? E quando a senhora me perguntou como que eu me tornei um mestre de Terra de Reis, eu me tornei um mestre de Terra de Reis porque eu vou contar uma historinha rapidinho. Nós, quando meninos, o meu irmão mais novo, a gente canta, ele canta desse nosso. Então nós gostávamos tanto que daí, às vezes quando os outros os grupos que a gente cantava, às vezes não cantava, a gente ficava louco no dia 24, dia 25, para cantar. E aí nós ouvimos, perto da nossa casa, um Terra de Reis cantando. E nós saímos caminhando de a pé. Vendo onde é que era, indo pela voz, e achamos uma casa. Aí só tinha 2 cantando. Só 2 caras, uma gaita e eles cantando. Aí eu fui lá em casa, peguei um violão e nós fizemos um Terra de Reis. Dali para frente, como eu vi que não ia aparecer, né, não ia aparecer outro mestre, eu comecei a me dedicar, a aprender, a relembrar aquilo que os mestres cantavam, como participavam. Eu peguei algumas cópias de alguns mestres que me deram, estudei um pouco e fui fazendo isso. Eu tirando verso,
e fui indo nessa linha. Aí eu me tornei um mestre de Estrada de Reis. E eu devo muito também, professor, e aqui eu estou presente, eu devo muito a esses meus colegas aqui, meus companheiros, como a gente fala, que nós vivemos há muito tempo nessa estrada aí, e é uma família que a gente se criou, né? Então, nós temos fazendo de tudo para renovação. Esse ano a gente já fez um termo da renovação. Então, se Deus quiser, a gente vai trabalhar em cima disso para que apareçam mais jovens, esses meninos que estão agora. A gente vai fazer agora, se Deus quiser, a gente vai, dia 6, a gente vai fazer um grupo de meninos para incentivar. E temos projetos aí de oficina nas escolas, né? A gente ensinar, dar aula de canto, aula de violão, para que quando a gente não puder mais cantar, que pelo menos a gente ouça o neto da gente cantar, um menino, um sobrinho da gente cantar, ou um filho de um amigo, porque, olha, gente, é só a gente tocando e cantando. O Terno de Reis, quando a gente vai visitar uma casa, é muito gratificante quando a gente pede para abrir a porta e aquela família abre a porta, está aquele pinheiro enfeitado e eles recebem a gente. A senhora não sabe, a gente está acostumado com isso há anos, a gente se emociona ainda. É uma emoção a cada momento, né? Olha, é muito emocionante, porque emocionante com tanto carinho, e a gente faz de tudo para agradar aquela família. Levar a bênção de Jesus em versos, para que Jesus proteja a morada, proteja a família, dê saúde, tudo em verso animado. Então, é uma coisa muito gratificante quando tu recebe. Ou quando a gente vem aqui, conversar com essas pessoas que estão aqui e contar isso, e quando a gente for cantar aqui, como eu falei, eles vão escutar. E tem muita gente aqui que talvez, vamos dizer assim, eu nunca recebi um tanto na sua casa, mas garanto que tem gente aqui que já recebeu tanto vezes. E tem. E tem um lá que lá recebeu, a gente cantou para ele. Nós temos aí na plateia o Queco. O Queco vai lançar sexta-feira um livrinho contando as histórias de quando a família dele recebia o Terno de Reis. Olha só, vai ser sexta-feira aí na feira, né? Então, olha, professora, então é muito gratificante isso aqui. Essa tradição é muito bonita. Existe em outros municípios, em outras cidades, também existe. Como a gente fala, eles cantam um pouco diferente de nós, outras toadas, como a gente fala, mas tudo é direcionado à tradição, ao nascimento, todos eles são direcionados a isso. Mas o raiz mesmo, o termo de raiz mesmo, é daqui da nossa região. É aqui da nossa. É um alto natalino com poucas alterações desde o recebido pelos açorianos que começaram a povoar a região. Então, veio da Europa para nós pelos açorianos, né? Assim como a professora Vera no domingo falou, veio pelos açorianos e aí foram ensinando essas cantorias e a rapaziada foi aprendendo e foi continuando. Então nós aqui no litoral já temos terno desde 1862, o primeiro que tem registro. Então deveria ter antes, né? Então no livro do Stenzel ele tem um registro com data copiado de um terno com a música e as pautas, tudo, que tem a data de 1862, né? Então, se já havia aqui na região, nós não podemos deixar de que isso pare. Em Osório,
eles tornou as cantorias de Terra de Reis patrimônio histórico cultural, já é tombado, registrado desde 2019, em janeiro de 2019. Assim como a gente tem os maçambiques também registrado, a cafona e a festa do divino, que também vai ser conversada nessa semana. E em nível nacional, essas festas populares de religiosidade popular estão tombadas pelo IFAM, deveriam então fazer parte dos próprios currículos escolares, como parte do folclore brasileiro. Gente, no Brasil inteiro, estamos no mês de agosto, tem festivais de cantorias de Terra de Reis, porque é o mês do folclore nacional. Só que, infelizmente, muitas escolas abrem mão de falar e cantar e conhecer e mostrar o folclore nacional para contemplar apenas o folclore de outros países, festa de folclore. Não tenho nada contra, acho que quanto mais se aprende, melhor, mas deixar de lado o nosso folclore é difícil. É a educação aí que a professora Aline e o grupo estão conversando. Precisa dessa melhora. Então, deveríamos todos nós estarmos festejando o folclore aqui também, na nossa região, contemplando os festejos populares. Eu formo parte da Irmandade de Santos Reis, é tipo uma associação, que é mais jovem, não sabe o que é uma irmandade, é uma associação nacional que pesquisa e tenta dar divulgação sobre todo o reizado do Brasil. Então, os grupos de Osório estão cadastrados, são conhecidos em todo o Brasil através deste grupo, desta Irmandade do Reizado. Aí tem uma TV web, que é a TV Santos Reis, né? Tem em Minas Gerais, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem no Nordeste, vários grupos que sempre a gente vai trocando informações e vai cantando. Tem vários livros, nós aqui temos 2, né? Um está esgotado, tem esse outro aqui ainda, onde eu faço o registro dessas narrativas históricas. Eu não sou historiadora, eu sou escritora de poemas e de narrativas históricas. A professora Marina está aqui na plateia, é uma historiadora de Osório, né? Existe a pessoa que se forma em história, a pessoa que se forma em literatura, que eu no caso, e escreve as narrativas do que eles contam. Gente, dá para fazer uma enciclopédia, né, gente? Que não tem como registrar tudo, porque cada vez que se faz uma visita, que se faz nossa, tem muitas e muitas histórias a serem registradas. E para nossa alegria, também já faz parte do livro, nós temos o neto do Cláudio, ali o mais novo integrante, que aqui era bem menino ainda, né? Levanta aí para o pessoal te ver. Uma salva de palmas para ele, ó. Nova geração do grupo de teatro. Queremos então que vocês, já vamos passar para as canções, divulguem que em Osório existe 7 grupos formais, fora as outras famílias que cantam por sua conta e seus parentes sabem cantar também. Aí, Borussia e todos os municípios do Litoral Norte têm ou tinham alguns grupos que ainda então têm encontros com cantorias, e nós vamos sim manter viva essa tradição, que não precisa ser só como um alto natalino. O terno pode cantar, fazer cantorias em festas de aniversário, em bodas de casamento, eles já fazem em missas homenagem a falecidos, como esse ano eles cantaram no Missa de um Ano do mestre Cressoldi, né? Um grande mestre também do grupo Santa Luzia, que faleceu no ano passado, né? Então, quando fez um ano, na matriz foi cantado, às vezes nos próprios funerais também são cantados. Então,
estão sempre à disposição. E no Natal, para as festas natalinas, que é então a história do nascimento do Cristo, a história cristã que se passa adiante, né, por toda a humanidade. Gente, chega de bate-papo, vamos para as cantorias. Eu sempre falo que o Osório é o berço terra de reis, porque só quem o Osório tem, só quem o Osório faz o que nós fizemos. Em outro município eu ainda não vi. Eu já participei de alguns, a gente já participou em outros municípios de festivais, mas nada parecido com o Osório. O Osório é muito organizado, os grupos são muito bons os grupos, então eu tenho orgulho de falar isso. Não é porque eu participo de um grupo e movimento, a gente faz o movimento junto desses festivais, desses encontros, essas visitas, mas eu tenho orgulho da minha cidade porque aqui uma cultura muito rica, que é a Terra de Reis, Moçambique, a Folia do Divino, tem várias culturas, então eu acho que nós temos que valorizar muito isso. Então, é isso que eu queria, de minha parte, dizer que deu para entender um pouquinho do que é o Terra de Reis, né? Das visitas, A história é longa, já tem mais de 2000 anos, né? Se nós for ficar aqui conversando, nós vamos fazer uma apresentação aqui, logo, né? Eu tenho aqui, como eu falo, né? A gente é que nem irmãos, né? Os meus parceiros são que nem irmãos, porque, vamos dizer assim, o seu Pedro da gaita e o Jorginho, eles são tio e sobrinho. O Ciro e o Zé Carlos são irmãos. E o Pelézinho é um irmão que a cantoria me deu. Então, nós somos uma família. Então, a partir disso, nos fortalece muito nós continuar essa caminhada cada vez mais forte. Muito obrigado.